Olá, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de EBD. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê sabedoria nessa aula e agradecer pela oportunidade que Ele nos concede. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor, queremos agradecer ao Pai por mais uma oportunidade de podermos juntos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor conduza os nossos corações, ó Pai, para a compreensão, ó Deus, e que possamos ser moldados à imagem de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu acertar aqui para a gente ir para a nossa aula. Aí você já está vendo os slides. Bom, a nossa aula de hoje é sobre depravação total. Depois de observar que o alcance do pecado é universal e que em Adão somos todos pecadores, agora voltamos para a discussão sobre sua profundidade nos seres humanos. Porém, se falar de pecados, irmãos, não é fácil entre os fora da fé, aqueles que estão fora da fé, os incrédulos. Saiba que também não é fácil falar de depravação total entre os cristãos. E isso tem alguns motivos. O primeiro é a má compreensão do que é pecado, perspectiva humanistas, incredulidade sobre a sua própria condição e pressuposições sobre o que significa depravação total. Má compreensão do pecado, eu espero já ter resolvido grande parte do problema através das 3 primeiras aulas que nós tivemos. Uma perspectiva humanista, desde a primeira aula eu tenho falado aos irmãos que o pecado trouxe uma mudança de perspectiva ao homem quando ele olha para o mundo, né? Mudou os filtros que o homem enxerga o mundo. Eu disse aos irmãos que nós devemos, assim como professamos a fé em Cristo Jesus, a gente tem que reaprender, né? Aprender pela palavra do Senhor para que a gente possa ter um filtro condizente com a nossa fé, tá bom? E às vezes acontece da pessoa professar a fé em Cristo Jesus, mas a leitura que ela faz do mundo tem como base só as ferramentas que o mundo oferece para ela. E esse mundo ele está caído em pecado, ele não reconhece a Deus, não reconhece a sua própria condição diante de Deus. Logo, as suas conclusões, em geral, serão equivocadas. Incredulidade sobre a própria condição. Bom, se a pessoa tem uma má compreensão do que é o pecado, uma perspectiva humanista sobre o ser humano, então muitas vezes ela se torna incrédula em relação à sua própria condição ou aquilo que as escrituras revelam para ela. E pressuposições sobre o significado da depravação total é que muitas vezes a pessoa não tem nem ideia do que esse termo significa. E ela tenta adivinhar pelo nome. E aí, como depravação parece um termo muito pesado, a pessoa tende às vezes a rejeitar essa doutrina porque ela não se vê como depravada, não cabe a ela essa palavra. Então, mas são é, conclusões equivocadas que eu vou tentar resolver com essa aula, tá bom? Olha só, a realidade do homem sem Deus é muito mais entregue ao pecado do que muitas vezes nós conseguimos conceber. Existem alguns conceitos filosóficos e religiosos também. Eu quero apresentar aqui pelo menos 2 filosóficos e um religioso para os irmãos, tá? Tirando o cristianismo bíblico, em geral, essas filosofias humanistas e essas outras religiões têm sustentado que o homem é basicamente bom e aperfeiçoável através de seus próprios esforços. O primeiro conceito filosófico que eu apresento para os irmãos é de John Locke, a ideia da tábula rasa. Para ele defendia a ideia do homem como uma lousa em branco, uma folha em branco, e que ao longo da vivência do homem essa folha é preenchida, essa lousa é preenchida, tá bom? Então essa ideia aí é a ideia de um homem neutro, que nasce neutro, não é nem bom nem ruim, e aí ele vai se tornar fruto da sua vivência. Então ele pode se tornar uma pessoa boa ou ruim posteriormente, de acordo com o tipo de vivência que ele tiver, das experiências que ela tiver. Depois a gente tem Jean-Jacques Rousseau, que vem aí, ele vai nascer 8 anos depois da morte de John Locke, e é um filósofo francês esse aqui.
E ele, sua obra Contrato Social, vai dizer que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, esse aqui tem uma perspectiva um pouco mais otimista sobre os seres humanos. Ele nasce bom e vai ser corrompido pela sociedade. Em termos de religião, o islamismo, que ensina que todos são nascidos puros, e eles usam o termo musselina, né? E aí eles vão dizer que naturalmente, né, as pessoas são boas, são bons, naturalmente bons, até que sejam desviados pelo ambiente. O homem é visto como aperfeiçoável através do ser corretamente guiado e lembrado da unidade de Allah. Então, seja essas perspectivas filosóficas ou religiosas, elas apresentam, têm uma perspectiva bem otimista sobre o ser humano. Bom, grande parte da população não sabe nem quem foi Rousseau ou Locke, mas acaba usando inconscientemente conceitos idênticos ou semelhantes no dia a dia. Eu quero dar dois exemplos aqui para os irmãos. O primeiro exemplo, olha só, a culpa não é minha, mas é da minha criação. Onde a pessoa usa a criação que ela teve como desculpa para os erros que ela comete. A pessoa nunca assume o erro. Lembra do que eu falei para os irmãos? Aonde, eu falo assim, aonde há pecado, há culpa, há punição. Bom, as pessoas sempre tentando se esquivar das suas responsabilidades. E uma forma dessa, que as pessoas têm encontrado de fazer isso, é jogar no tipo de criação que teve. Olha, eu sou construção do tipo de educação que eu tive dentro do meu lar. Eu falo, ou eu tive a ausência do meu pai, eu tive a ausência da minha mãe. Bom, eu, na minha experiência particular, eu nasci num lar onde eu nunca tive a figura masculina, eu não tive pai. Foi minha mãe solteira, tá? Eu falo assim, mas eu conheço pessoas que viveram na mesma condição do que eu, nessa situação, né, de não ter pai, e que enveredaram pelo crime, escolheram cometer, e usaram a questão de justamente de não ter um pai, né, a figura masculina dentro de casa, como a desculpa para o caminho que ele escolheu viver. Então, pessoas às vezes não assumem as suas próprias responsabilidades, mas sempre procuram se esquivar. E essa aqui é uma desculpa usada, e que tem como base essas filosofias, né? Outra desculpa aí, ó, foi minha condição social que me levou. Então, a minha classe social serve como desculpa para eu cometer um crime. Muitos têm usado esse subterfúgio aí para fugir das suas responsabilidades. Porém, a Bíblia apresenta os seres humanos em uma perspectiva mais pessimista, bem mais pessimista, aliás. Todos os homens são, por natureza, totalmente depravados. A doutrina fala do estado natural do homem no pecado e de sua incapacidade de encontrar Deus e de desejar Deus. Tá bom? Mas antes de dizer aos irmãos o que é pecado, eu quero dizer para os irmãos o que não é, tá bom? Antes de dizer o que é depravação, o que significa depravação, eu quero mostrar para os irmãos o que a depravação não é. Olha só, depravação total não significa que a pessoa não regenerada seja completamente insensível às questões da consciência, ao que é certo, ao que é errado. Paulo, em Romanos 2,15, vai dizer que os gentios têm a lei escrita em seus corações. E aí ele diz, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defende. Ainda que os gentios não tinham a lei do Senhor expressa, oficialmente como os judeus tinham, Paulo vai dizer, olha, eles têm no coração, ou seja, rescue do, da natureza, né, do ser humano, porque todos foram constituídos à imagem e semelhança de Deus. E ainda fica isso no ser humano. E aí, essa lei está ali gravada ainda nele, ainda que não tenha plena consciência disso. E ele sabe quando ele está fazendo uma coisa certa ou não. Então, ainda que eles não tivessem a lei propriamente dita, como foi entregue ao povo judeu, né, através de Moisés, eles não podiam se esquivar também das suas responsabilidades. Tá bom? Aí,
depravação total não significa que o pecador é tão pecador quanto pode ser. Ninguém pratica o mal continuamente e da forma mais perversa possível. Pessoas de mente secular são capazes de atos de bondade, porém esses atos não as tornam dignas diante de Deus. Ou quem de vocês, seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Ou seja, a natureza da pessoa corrompida assim, não impede ela de ter boas atitudes, de fazer o que é altruísmo, de fazer coisas dignas de valor, tá bom? Não é disso que depravação total está falando. Depravação total também não significa que o pecador se envolva em todas as formas possíveis de pecado. Se eu não me engano, é Aristóteles que apresenta essa ideia de que a virtude é muitas vezes o ponto médio entre dois extremos, ambos representados por vício. A presença de um vício, em alguns casos, automaticamente exclui o outro. A ideia de que, às vezes, a pessoa ela é tomada por um pecado, e às vezes, dependendo do pecado que ela toma, isso já exclui outros tipos de pecado. Em outras palavras, você às vezes tem algumas fraquezas, alguns vícios. Isso não me alcança. Porém, às vezes eu posso apresentar alguns tipos de vícios, pecados, que são diferentes para você, da qual você não se sente atentado a praticar. Tá bom? Então, quando está falando de depravação total, não está dizendo que a pessoa se envolva com todo tipo de pecado que possa passar pela nossa mente, tá? Às vezes ela se envolve com um, às vezes não se envolve com o outro, e aí com outra pessoa é de uma forma diferente, e assim por diante. O que quer dizer, então, depravação total? O pecado é uma questão que concerne a pessoa como um todo. O pecado não está sediado somente em um aspecto da pessoa, mas, por exemplo, o corpo, né? Por exemplo, o corpo ou a razão. Ou seja, tá, por depravação total, nós estamos dizendo que todos os aspectos do ser humano foram afetados pelo pecado. Então, a ideia de depravação total, aí de total, é a totalidade do homem, tá? E depravação, a ideia de que essa totalidade foi corrompida pelo pecado, tá? Depravação total não é uma escala como uma escala que nem a escala Richard, que marca a intensidade de um tremor de terra, de um terremoto. Não, depravação total não é para marcar quão pecador a pessoa é, simplesmente para descrever uma doutrina, para descrever que todos os aspectos do ser humano, cada parte dela, foi afetado pelo pecado. E é isso que a gente vai ver aqui. Olha só, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Eu quero fazer um esclarecimento sobre o coração aqui. A palavra coração, lev, em hebraico, é usada tanto para descrever o órgão, sentido literal, né? O órgão que bombeia o sangue no nosso corpo, como para descrever o homem interior, a alma, inclusive a mente, as emoções e a vontade. Ainda sobre esse mesmo texto, né, o texto diz que devemos colocar guarda, né, mishmar, a raiz da palavra expressa tomar muito cuidado no coração para protegê-lo. E a razão é porque o coração é fonte da vida. Aquilo que sai de nós, que é expresso em nossas vidas, é o que está dentro de nós, em nosso coração. O ser humano não é apenas produto do ambiente. O mal que ele faz vem do coração. E aí, essa depravação, né, o pecado, alcança o seu corpo, a reflexo no seu corpo, na sua mente, razão, nas suas emoções, né? Textos como Gálatas 5:24, né, em que os incrédulos são descritos como pessoas que, em vez de amar a Deus, amam a si mesmo e aos prazeres, bem como esses outros textos aí que está aparecendo para você. Olha só, um outro fator que a depravação alcança, que o pecado alcança, que
está corrompido em nós é a vontade. Paulo descreve de forma clara que os romanos haviam sido escravos do pecado, né? Romanos 6, 17. E aí depois lá em 2 Timóteo 2, 25, 26, Paulo expressa que a vontade dele é que os opositores, né, aqueles que se opõem a Cristo, cheguem ao arrependimento para conhecerem a verdade e desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos, né, em que as pessoas estão presas à vontade do diabo. Então, essa é a descrição que ele dá, a figura que ele apresenta em relação à pessoa que se encontra em pecado. Tá? A nossa vontade também é afetada. Isaías 39, indo nessa mesma ideia, apresenta, porque o povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E eles são rebeldes porque eles querem ser assim. Então, a rebeldia deles, o fato de eles não quererem ouvir a Deus, simplesmente é porque eles não querem. A frase aí, não querer, né, quer dizer não estar disposto, estar sem vontade de fazer alguma coisa. Descrição de quem é perverso e rebelde contra Deus. Eles não ouvem porque eles não querem. A expressão escravos da corrupção também é usada em 2 Pedro 2,19, né, para descrever esses mesmos tipos de pessoas. Né? Escravos da corrupção. Ou seja, mostra pessoas presas. Tá? Ou seja, uma pessoa presa, ela não tem total liberdade. Outro aspecto da depravação total é a ideia do altruísmo nas pessoas não regeneradas, não regeneradas, pessoas que não têm a Cristo. Né? Até mesmo o altruísmo dessas pessoas contém um elemento de motivação própria. As boas ações não são praticadas inteira ou principalmente com base no amor perfeito a Deus. Então, esse altruísmo corrompido ainda, a gente pode dizer que, em todos os casos, há outros fatores envolvidos, seja em favor do próprio interesse, seja em favor de algum outro objetivo ou ser inferior a Deus. Portanto, embora possa parecer que é um comportamento bom e não se veja nada de errado, assim mesmo até o que é bom está corrompido. E aí, eu cito aqui o exemplo dos fariseus em Mateus 23, 23. Até eles mesmos eram capazes de atos bons. Mas Deus mostra que não havia neles realmente, ou seja, as intenções pelas quais eles faziam as coisas, não era um amor verdadeiro a Deus. E aí que está o problema, até mesmo com os atos bons. Tá? Na compreensão correta da doutrina da depravação total, o pecado não é definido segundo aquilo que os outros seres humanos possam considerar desagradável. Não é as pessoas, pecadores, que vão definir o que é pecado, o que não é, o que é certo, o que não é. Tá? Antes é uma questão de deixar de amar a Deus, não honrá-lo e nem servi-lo. Isso que define o que é errado. Né? Qual é a motivação pela qual as pessoas fazem? Mesmo aquela pessoa que não é convertida, mas faz algo bom, se ela não é convertida, ou seja, ela está alienada ainda em relação à existência de Deus, à sua condição diante de Deus, ela não faz as coisas pensando em Deus. Ela pode pensar em qualquer outra coisa, mas Deus não é o motivo fundamental por qual ela faz uma ação, tá bom? E isso já demonstra que há depravação nela também. Então, por isso até mesmo as pessoas bonzinhas da qual todo mundo gosta, é alguém que precisa do evangelho, da nova vida, tanto quanto qualquer outra pessoa que seja repugnante, vulgar, ignorante. Então, aquele senhor simpático, aquela senhora simpática, em que as pessoas falam, ou aquela, sabe, rapaz, moça, que fala, ai mãe, ai pai, nossa, ele é muito bom, só falta se converter. Bom, falta tudo para ele. Falta tudo. A conversão, estar em Cristo, não é meramente um mero detalhe. O problema é que, como eu já disse aos irmãos uma vez, quando eu estudo sobre o pecado, eu limito isso a só uma lista de regras, e aí eu olho e falo assim, não me parece que essa pessoa aqui está descumprindo essas regras.
Então eu vejo a pessoa como uma pessoa boa, mas não é isso que define uma pessoa boa ou justa ou não diante de Deus. O que define é estar em Cristo ou não. E os nossos atos, elas não têm valor diante de Deus. Mesmo esses atos sendo bons, eles estão corrompidos diante do Senhor. Porque muitas vezes as motivações que a pessoa faz não é aquelas que Deus espera dela. E é Deus que define isso, não são outras pessoas. O padrão pela qual eu e você somos julgados não é o nosso semelhante. As pessoas às vezes justificam até os seus erros, os seus pecados. Falam, mas fulano faz, ciclano faz. Não sou só eu, todo mundo peca. A questão é que eu e você não é julgado pelo nosso semelhante. Ela fala, eu sou pecador, o outro é pecador, então é nesse padrão. Não, nós somos julgados pelo fato de não sermos semelhantes a Jesus Cristo. É nesse padrão que nós somos julgados. Entendeu? Não em relação a outra pessoa pecadora como eu, mas sim em relação a Cristo. E aí, esse senhor, senhora simpatia, por mais bonito que seja os atos que ele faz, que ela faz, todo mundo gosta dessa pessoa, ela está tão perdida contra aquela pessoa, por mais vulgar e repugnante, que as pessoas, nossa, essa aqui precisa de Jesus. Está na mesma condição, tá? O que dizer ainda sobre depravação? Depravação total significa que os pecadores não têm a menor capacidade de se livrar de sua condição pecaminosa. Além do fato de que suas boas ações estão corrompidas por uma motivação menor que o amor a Deus, totalmente voltado a Deus. As ações boas e lícitas não podem ser mantidas de um modo consistente. Quero destacar aqui essa ideia aqui, ó. Além do fato de que suas boas ações não estão corrompidas por uma motivação menor que o amor a Deus. Bom, pode fazer coisas boas, porém não faz para a glória de Deus. E aí é bom a gente sempre lembrar qual é o motivo pelo qual o ser humano existe. Você lembra? Eu falei sempre, desde a primeira aula, eu falo para os irmãos, o homem foi criado ali para gozar do seu Senhor, para estar junto ao seu Senhor, glorificá-lo, adorá-lo, transmitir sobre a terra a imagem do seu Criador, mostrar o domínio, o domínio que o homem ia ter sobre toda a criação, demonstrando o domínio que Deus tem sobre todas as coisas e tudo mais. Veio o pecado, o homem não cumpriu nenhum de seus objetivos. Não há um que entenda, todos se tornaram inúteis. E aí, quando a gente pensa, qual que é o fim de todo homem? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. 1 Coríntios 10, 31 nos exorta a tudo que a gente vai fazer, a gente fazer para a glória de Deus. E Salmo 73, 25 e 26 nos mostra o salmista se deleitando, mostrando que aquilo, o maior deleite que ele tem, a razão do que ele espera, do que ele deseja, não existe nada maior do que o próprio Senhor. Bom, quando às vezes muitas boas obras são feitas, esse não é o fundamento quando a pessoa executa. Por mais bonita, maravilhosa que pareça a obra que a pessoa está realizando, as pessoas não têm esse foco. O incrédulo não tem esse foco de pensar, o que eu vou fazer, eu vou glorificar o meu Senhor. Ele nem pensa nisso. Então, mesmo a melhor ação que ela faz, isso está maculado pelo pecado, tá bom? O pecador não pode modificar a sua vida através de um processo de determinação, força de vontade e aperfeiçoamento. Não pode se escapar do pecado, fato que é descrito na Bíblia com frequentes referências aos pecadores como seres espiritualmente mortos, Então não tem como fugir do pecado. Não há escape para o homem a não ser em Cristo Jesus, Conta-se a história de um professor de seminário que fez uma lista com 30 virtudes. E aí ele colocou assim, eu vou me dedicar a cada uma dessas virtudes ao longo desses 30 dias, essas 30 virtudes, cada dia eu vou me dedicar a uma, e ao final eu vou ver se eu consigo, na prática, que eu focado nisso, eu consigo não pecar nesses 30 dias. Então ele pegou a primeira virtude, cumpriu no primeiro dia, terminou o dia, foi avaliar, falou, fui bem, foi legal. Segundo dia,
terminou o dia, ele olhou a virtude que ele tinha cumprido, ó, foi legal, tudo mais. E aí se passou os 30 dias. No último dia, ele todo feliz, comemorando, ele falou, pois bem, agora eu vou fazer uma reavaliação, voltando desse primeiro dia. E aí, qual foi a surpresa dele? Tristeza, quando ele constatou que desde o primeiro dia, quando ele focava em uma virtude em cumprir, ele até foi bem naquela virtude, mas ele errou em várias outras virtudes naquele dia. E, consequentemente, nos outros dias, esses erros foram se repetindo. Então, ele focava em outra virtude, mas ficava várias outras brechas e que ele acabava errando. Ou seja, ele constatou que nesses 30 dias que ele tinha ido muito bem, ele não tinha conseguido ficar sem pecar e tinha errado, né, nas virtudes, nas próprias virtudes que ele tinha separado. Ele tinha falhado. Tá? Então, focava em uma, esquecia das outras, quando ia ver, tinha falhado. Então, ele falhou os 30 dias. Bom, isso mostra, irmãos, é só um exercício aí prático de mostrar que o homem não consegue mudar sua condição e ele não consegue parar de pecar, mesmo falando, não, hoje eu vou parar de pecar. Isso não é algo que está na condição do homem fazer. Tá? E o homem é descrito como mortos espiritualmente, né? E aí, ó, Paulo descreve assim, ó, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, estando nós ainda mortos em nossos pecados, e aí Deus nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, só Cristo, para libertar dessa condição de andar em pecado, de andar como mortos, tá? Só Deus para trazer vida àquilo que está morto. O outro não tem condição de mudar a sua situação. Hebreus, né, refere-se a obras mortas, né, ou atos que levam à morte. Agora, essas várias declarações não significam que os pecadores sejam completamente insensíveis e indiferentes aos estímulos espirituais, e sim que eles não têm, como eu disse, capacidade, né, de fazer o que devem. Eles não podem mudar sua própria condição. Pessoas não regeneradas não conseguem praticar obras verdadeiramente boas e redentoras. Tudo que elas fazem está morto e é ineficaz para gerar um relacionamento com Deus. Salvação pelas obras é absolutamente impossível. Leia lá depois Efésios 2, 8 a 9. Tá? Salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Olha só, o homem interior é completamente corrompido, enganoso é o coração e mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 9. E aí eu já falei sobre o coração, mas eu quero esclarecer aqui duas palavrinhas que aparecem aqui que podem nos ajudar. Olha, enganoso, né, que aparece no sentido figurado, equivalente a aproveitar-se de ou passar a perna em alguém. Outra expressão que aparece é desesperadamente corrupto. Né? Veanash significa ser doente, sem qualquer possibilidade de ser curado. Então, qual é a ideia aqui? Olha só, quem é que está te passando para trás? Você mesmo. Autossabotagem. Isso porque o seu coração que está fazendo isso com você, ele é o quê? Desesperadamente corrupto. Ele se encontra num estado em que ele não pode evitar essa condição. Então, constantemente você se auto-sabota. Então, o seu maior inimigo é o homem que habita em você, o homem pecador, o pecado que está em você, tá? A sua natureza carnal que está em você. Então, você vai se auto-sabotando e você não tem condição de sair sozinho dessa situação. Jesus, em Mateus 12, 33, 37, expressa que o fruto de uma árvore revela que tipo de árvore ela é. A árvore tem uma natureza boa, calom, ou corrupta, sapon, ou, como algumas versões gregas varia, sarpon, né? Depende. A palavra sapon significa inútil, ruim, e já foi usada também para traduzir peixe podre. Então, o fruto é como a árvore. Se, né, o fruto é como a árvore. Então, o fruto não está legal, o fruto é ruim, o fruto está podre, a árvore também não está legal,
está doente. Se a árvore, da árvore você vê que os frutos, né, o fruto lá ele descreve a condição de saúde da árvore. E aí, então, isso está relacionado. Então, a pessoa é pecadora, às vezes, talvez, por fora engane bem, mas a hora que vem o fruto, evidencia em que estado que realmente a árvore se encontra. Assim é conosco. Às vezes, por fora, parece tudo bem, mas por dentro está uma podridão, uma sujeira, e essa é a condição, principalmente do homem sem Cristo. O homem pecador sem Cristo. Ainda sobre esse texto, né? Nessa mesma passagem, Jesus disse que os fariseus eram maus, né? Sendo maus, ó, que também significa que eles tinham um espírito mau, né? A ideia de que espiritualmente doentes. E olha só, Jesus disse que o que sai da boca é o que transborda do coração. Então, por que as palavras condenam os fariseus? Porque as palavras mostram a corrupção interior que existe neles, que existia neles, né? E aí um pouquinho mais para frente, depois de um diálogo com os fariseus, Jesus se volta aos seus discípulos e vai esclarecer o que ele tinha acabado de dizer. E é justamente isso aqui que ele fala para os seus discípulos. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa, porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, tanto do coração pode sair coisas boas como coisas ruins, tá? E no coração perverso, onde brota homicídio, adultério, imoralidade, furtos, falso testemunho, o que se espera da ação dessas pessoas? Tá? A fonte do pecado, segundo Marcos 7, 21 e 23, é uma natureza corrupta e má. Nem o ambiente, nem a influência social podem explicar o pecado, pois os pecados mais variados fluem naturalmente do coração. O coração corrompido vai dar fruto podre aí, né? Maior tipo de variedade, né, de pecados aí vão aparecer na vida da pessoa. A ideia-chave é que existe uma progressão lógica e cronológica que explica o pecado. Do interior da pessoa vêm os pensamentos que se transformarão em ações pecaminosas. É a natureza da pessoa interior que determina o comportamento. O íntimo corrupto produz pensamentos corruptos, que produzem ações corruptas. Então, para a gente fechar aqui essa aula, lembrar aí, então, depravação total está se referindo que cada aspecto da pessoa é afetado pelo pecado. Nós vimos cada aspecto, nós vimos que a vontade é afetada, o corpo é afetado, as emoções são afetadas, o pensamento da pessoa, os sentimentos da pessoa, tudo na pessoa é afetado pelo pecado. Nós vimos que, por mais que os atos da pessoa sejam bons, assim, a corrupção está na pessoa. A corrupção age na pessoa, essa pessoa também é afetada. Nós vimos que o que as pessoas muitas vezes entendem como bom, mesmo quando ela faz atos, tem atos bons, isso ainda é marcado pela corrupção que há na pessoa. Né? Eu falo, nem tudo que as pessoas fazem, né, e principalmente quem não tem a Cristo, as pessoas não fazem as coisas pensando em glorificar a Deus. E se não tem Deus como fundamento dos nossos atos, ou seja, o motivo por que nós fazemos algo, não é para a glória dele, então a gente já está em pecado. Nós não buscamos a glória. Isso é importante. E entender aqui que todo mal procede do interior do homem e aflora para fora. Né? O pecado nasce dentro do coração da pessoa e aí depois se expressa em pensamentos, nos sentimentos dela, em tudo que, de alguma forma, na fala, nas suas ações, e aí ele só vai exteriorizando aquilo que brotou já ali dentro, tá bom? Alguns aspectos aqui sobre depravação total que eu propositalmente fugi. Eu queria falar mais sobre a questão de incapacidade do homem e como isso também afeta a vontade do homem. Mas isso vai ficar para a próxima aula.
em que a gente vai discutir sobre a doutrina do livre-arbítrio e da livre agência, tá bom? Então, a próxima aula, eu vou falar sobre livre-arbítrio, livre agência. Aí a gente vai tratar um pouco sobre essa questão de capacidade do homem. A gente vai voltar um pouquinho nesse assunto para a gente poder discutir aí. Afinal, o homem tem ou não tem um livre-arbítrio? Afinal, quando o homem se fala em livre-arbítrio, o cristão deveria entender livre-arbítrio da mesma forma, liberdade, né? Que tipo de liberdade a gente tem? Se a gente viu até agora que a gente é escravo do pecado. E se há liberdade, como é essa liberdade? Como se dá essa liberdade? A forma como a gente entende livre-arbítrio é da mesma forma que o mundo entende livre-arbítrio? Então eu vou pontuar esses assuntos para os irmãos na próxima aula. Deus o abençoe, espero que você tenha gostado da aula e que isso venha edificar a sua vida. E até a próxima. Fica com Deus. Os seus conselhos, salvadas pro meu coração. É uma coruja, às vezes ciumenta. Essa é a minha mãe, ela é uma bênção. Se estou na igreja, sempre fica a me alertar. Tá ligada pra ouvir Jesus falar. Tem orgulho, ela é mulher de oração. Os conselhos, meu coração. A minha mãe é uma bênção. Ela é mulher de oração. Mamãe coruja, eu sei, mas é para o meu bem. Ela é orgulho do meu coração. Quando lembro de tudo que enfrentou, muitas lutas, mas não me faltou amor. Uma guerreira, não deixou de acreditar. Venceu a vida, minha mãe é uma benção. Minha mãe é uma benção. É mulher de oração. Mamãe, quando É para o meu bem, ela é orgulho do meu coração. é uma benção. Ela é mulher de oração. Todos eu sei, separa o meu bem, orgulho do meu coração. Bom dia, amados irmãos. Nós damos graças ao Senhor por esta manhã. E hoje é uma manhã especial, né? Hoje celebramos o Dia das Mães. E eu gostaria de deixar uma passagem das Escrituras para nossa reflexão nessa manhã, se bem que hoje à noite nós iremos discorrer um pouco mais acerca desse texto, mas eu gostaria de deixar esse texto de Romanos, capítulo 16, versículo de número 13, que diz assim a palavra: Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Eu achei interessante essa expressão de Paulo e algumas outras traduções, né, traz de forma diferente. Ele saúda a Rufo, que era um operador da obra de Deus, e saúda a mãe de Rufo, que ele também considerava a sua mãe. É interessante isso, né? E essa mulher aqui, mais tarde à noite a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Quem era essa mulher, né? Ela era a esposa de Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz do Senhor Jesus. Interessante isso, né? Mãe de Rufo, de Alexandre. E Paulo diz que também é sua mãe.
Então, eu gostaria de deixar uma palavra para as mães aqui nesta manhã. Que tipo de mãe você é? Há diversas mães, né? Há a mãe de barriga, claro. Há a mãe do coração, né? Aquela que gera no coração, a que gera na barriga. Mas há as mães de oração também. Aquelas que, através da oração, estão aí fortalecendo os seus filhos na fé. Eu me lembro, enquanto eu estava pensando, eu me lembrei da Dona Maria da Mercês. Dona Maria das Mercês foi uma das senhoras que me pegou no colo ainda quando criança. E depois que eu já estava casado e já no ministério, eu me encontrei novamente com ela, já bem de idade, e ela me deu um forte abraço e fez questão de lembrar o quanto que ela orou pela minha vida, né? Em todo o tempo, quando criança, na minha adolescência que eu me afastei do Senhor. E a Dona Maria das Mercês, uma senhora, não casou, não teve filhos, mas era uma mãe de oração, uma mulher que orou, né, pelas crianças que ela cuidou e orou, então, por muito tempo. E hoje, nós vemos que há diversos tipos de mãe, tá? De fato, há diversos tipos de mãe, como eu já mencionei. Há também as mães, digamos assim, sem compromisso, né? Ou mães desnaturadas, digamos, que não são poucas também, que têm abandonado seus filhos, têm deixado as suas crianças. Mas há também as mães que são abandonadas, né? Mães que são abandonadas nos asilos, né? Ou que vivem solitárias no seu lar. Mas eu quero dizer, então, para todas as mães, a palavra de Deus diz que ainda que os nossos pais nos abandonem, eu, Senhor, não vos abandonarei. Então eu quero, para todas as mães, nesta manhã, dizer a você, seja você mãe de barriga, né, que gerou o filho no seu ventre, ou mãe que gerou o filho no seu coração, ou mãe de oração, né, que tem gerado filhos na fé através da oração. Eu quero dizer a você que o Senhor jamais abandonará a sua vida, né, que você possa colocar os seus anseios, você possa colocar os seus objetivos diante do altar do Senhor, que você nunca desista dos seus filhos, nunca desista, pois Deus tem o poder de fazer maravilhas na vida das pessoas, de transformar as pessoas. Então, mães, não desista. Às vezes parece que a causa é perdida, né? Mas para Deus não há causa perdida. Deus pode transformar vidas e Deus quer ouvir a sua oração. Assim como ele ouviu a oração de Ana, concedeu a ela um filho que foi uma bênção, né? Uma grande bênção, o profeta Samuel. Assim como Deus ouviu a oração de tantas mães nas Escrituras. Ele quer ouvir, e certamente ouvirá, a sua oração também. Irá responder a sua oração também. Então não desista dos seus filhos. Nós vivemos dias, né? Temos vivido dias difíceis, temos vivido, é verdade, dias trabalhosos, mas Deus continua ao lado daqueles e daquelas que confiam nele. Então, mães, confie no Senhor, né? Confie no Senhor, coloque dia a dia em oração seus filhos aos pés da cruz do Senhor e que nesse dia de hoje, né, você possa experimentar e sentir a presença gloriosa de Deus na sua vida. E como é bom, né? Como é bom ter as nossas mães, ainda mesmo aquelas que abandonam o seu filho, né? Só o fato dela ter gerado, então ela merece ser elogiada. É mãe, né? E como é bom termos mães que dedicam a sua vida aos filhos, que se entregam, né, pelos seus filhos, mães que às vezes deixam os seus ideais de lado, os seus propósitos de lado, para ver os filhos alcançando os seus ideais, os seus objetivos. Então, a você, eu quero dar aí o nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, abençoando o seu lar e, através de você, movendo os corações. E eu gostaria de orar nesta manhã, desejar a todas as mães,
Então, um dia abençoado na presença do Senhor. Ok? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado pelo dia de hoje, que celebramos o Dia das Mães. E possa ser um dia abençoado na vida de cada senhora, de cada mãe, Senhor. Seja jovem, seja como for, que o Senhor alcance o coração trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo descanso, esperança, Senhor, renovando as expectativas, a fé, fortalecendo cada coração. Fique com as tuas servas, fique com cada mãe, ó Deus, em nome de Jesus. Que por intermédio delas e por meio da fé delas, vidas sejam transformadas, filhos e aquelas que elas têm gerado no ventre, aqueles que elas têm gerado no coração, bem como aqueles que elas têm gerado no joelho, através da oração. E o Senhor possa abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E amém. Que Deus te abençoe.